As cobras estão soltas em Araxá. Olha só o que os bombeiros localizaram, viu? Olha aí, gente. Os bombeiros que foram chamados para capturar cobras que estavam passeando aí pela cidade. Ô, Tarek Cardoso, ao vivo, direto de Araxá. É que a cidade é muito bonita, Tarek. Ah, é assim mesmo. Terra da Nona Beija, cidade histórica. Todo mundo quer curtir, quer fazer um passeio, por que não? Imagine, né? E elas também. Foi isso, né, Tarek? Isso mesmo, Rafa, elas estão tomando a cidade aqui, também por isso está acontecendo, né? A gente vai mostrar para vocês daqui a pouco uma reportagem especial que a gente preparou, falando sobre a expansão, a urbanização da cidade que pode estar ajudando, contribuindo com essas ocasiões. E dessa vez a cobra apareceu, né? O segundo caso nessa semana, lá no bairro Jardim Europa 5. Ali naquela região os bombeiros foram acionados por conta ali de uma cobra jiboia arco-íris que tinha aparecido numa residência. Os bombeiros chegaram lá para fazer a captura e encontraram o animal sobre uma palhada. Ela tinha ali cerca de 80 centímetros, foi verificada ali as condições dela e logo depois, né, de perceberem que estava tudo bem com a cobra, ela foi liberada então para ser colocada no seu habitat natural, numa região de mata mais afastada aqui da cidade. Outra ocorrência que chamou bastante atenção nessa semana também, Rafa, foi uma cobra coral, que é extremamente venenosa e foi encontrada na copa da cozinha aqui do Ministério Público de Araxá. Um funcionário que estava trabalhando lá no local à noite acabou encontrando o animal debaixo do balcão lá da copa e também acionou rapidamente, né, o corpo de bombeiros que foi lá fazer a captura. A cobra coral tinha ali cerca de 50 centímetros, é uma cobra muito venenosa, por isso sempre o cuidado, né? Encontrou serpentes, acione o corpo de bombeiros, porque eles que vão fazer o procedimento correto de captura, ajudando a guardar tanto a vida do animal quanto também a vida da população, né, Rafael? Agora, ô Tarek, uma pergunta curiosa. Amigos do Balan Geral também têm essa curiosidade, tenho certeza. Você já se deparou com uma cobra, uma serpente, por exemplo? Imagine, meu amigo, minha amiga, você está ali às vezes manuseando, né, as verduras, os alimentos, de repente se depara com uma cobra escondida por ali. Já aconteceu isso com você? Qual seria a sua reação? Ô Tarek, com você já aconteceu algo parecido ou não? Rafa, nessa situação assim mais próximo da minha residência, não. A última vez que eu encontrei uma cobra foi aqui na região do Barreiro, em Araxá, mas eu que estava lá no habitat dela, né, nas proximidades ali de mata, então ela estava no lugarzinho dela mesmo, não estava ali próximo da minha residência. Foi a última vez que eu vi uma. E chama a atenção a quantidade de ocorrências que vem surgindo na cidade de Araxá em relação a cobras no meio urbano. Lembra da semana passada, das duas cascavéis? E a pergunta que eu fiz é porque imagine você indo comprar um tomate, uma banana. Aí, de repente, observando os produtos, dá de cara com uma cascavel. Pois é, uma serpente foi encontrada em meio das hortaliças em Araxá. Aí eu falei, Tarek, que história, Tarek? Você tem que ir atrás desse comerciante para entender como é que foi tudo isso. E ele conversou com o comerciante que acionou a equipe do Corpo de Bombeiros para fazer a captura desse animal. Olha só. A cena foi inusitada. A Francislene foi pega de surpresa e uma cobra cascavel apareceu no meio das frutas e legumes em uma barraca no bairro Ana Antônia, em Araxá. A comerciante conta que ainda não tinha passado por nada parecido trabalhando no local. Mas o que tem tampa? Vem um menino da escola ali, passando por aqui. Aí eu sentada nesse banquinho que tá aqui perto de mim. O menino vai andando pro lado dali, né? De repente ele viu a cobra. Na que viu a cobra, ele volta para trás, dá uns pulinhos para trás e veio, voltou, né? Aí eu pedi para ele, vai chamar os meninos ali da moto, quando eu vigiei a cobra, né? Aí o menino foi lá chamar os meninos da moto. Aí de repente, na hora que os meninos chegou aqui, tentaram pegar a cobra, mas não conseguiram. Ela entrou para dentro da minha barraca, né? E a gente começou a ligar para o Corpo de Bombeiro para estar podendo pegar a cobra aqui. Aí os meninos ligou, eu também liguei. Aí demorou uns 40 minutos, o Corpo de Bombeiro veio, entrou dentro da minha barraca e tirou a cobra.
A ocorrência registrada em Araxá não foi a única. No Complexo do Barreiro, com 450 mil metros quadrados, as cobras também são vistas com frequência. Turistas levaram um susto no início do mês de abril. Eles se depararam com uma cascavel durante a Copa do Mundo de Mountain Bike de 2025. Olha só o vídeo. Oh, fucking hell, that's a snake. It has a rattle. Yeah, that has a rattle. No dia 29 de abril, em uma residência vizinha aqui do antigo Hotel Colombo, também localizado no Complexo do Barreiro, foram as galinhas que alertaram o proprietário de um imóvel sobre o risco. Ele estava distraído, capinando o terreno, quando percebeu que as aves estavam agitadas. Olhou ao redor e depois olhou para cima. E foi aí que deu de cara com 2 jiboias na goiabeira. As serpentes, segundo os bombeiros, tinham aproximadamente 1,5 metro de comprimento cada uma. As 2 foram capturadas e não tinham ferimentos. A soltura foi realizada em região de mata, distante do meio urbano. O dono da casa está bem, falou conosco por telefone, mas não quis gravar entrevista. Mas ele tem tampa? Os visitantes diferentes têm aparecido com frequência em Araxá. Além de cobras, outros bichos também aparecem em locais inusitados. Acompanhe essa história. Uma movimentação no jardim e num dos vasos um animal silvestre muito incomum. Foi numa casa no bairro Santa Terezinha. Os bombeiros foram chamados para resgatar um gambá-saruê que tem hábitos noturnos, come frutas e pequenos insetos. Só neste ano de 2025, já foram 3.886 atendimentos em todo o estado. Em Araxá, no ano passado, foram 193 atendimentos, a maioria com serpentes. E já neste ano de 2025, somente nos 3 primeiros meses, já foram 92 casos, o que equivale ao dobro da média anual. As capturas têm ficado a cargo dos bombeiros. O tenente Ricardo explica que os bairros próximos às áreas verdes estão concentrando os maiores números de ocorrências na cidade. A gente percebe que, às vezes, a expansão territorial, né, do município, a novos loteamentos surgindo, o crescimento da cidade pode estar interferindo no habitat natural dos animais silvestres, o que culmina na presença desses animais próximos a casas e residências. Como os bichos andam interagindo com a população, a Polícia Militar de Meio Ambiente, órgão de segurança responsável pela fiscalização, captura e soltura desses animais, também está monitorando as ocorrências e alerta. Uma vez até que elas vêm para a cidade, é a procura de alimento, de comida. Lembrando que o principal alimento dela é os roedores, os ratos. Então, onde ela sabendo que tem roedores, ela vem atrás deles. Então, assim, uma dica que a gente passa para o pessoal é que mantenha os quintais limpos, gramas e jardins aparados, né? Se por acaso você ir encontrar com um animal silvestre, o certo a se fazer é chamar as autoridades. E no caso de acidente com cobras, o pedido de ajuda deve ser imediato. Sempre que for picado por uma serpente, procurar imediatamente o serviço médico, né? O pronto atendimento médico, um hospital, ou até mesmo acionar o Corpo de Bombeiros para a remoção o mais rápido possível dessa vítima para os cuidados necessários. Passado o susto, agora dá até para brincar com a situação. A Francislene diz que o comércio chamado Barraca do Jacaré pode até ganhar um apelido, Barraca da Cobra. Ela afirma ainda que o medo e o susto já passaram. Não assustei tanto porque eu vi ela, né? Se eu não tivesse visto ela, o susto seria maior, mas eu vi ela, né? Então não foi um susto tão grande, né? Mas assim, medo até que eu tenho um pouco, mas não tanto. Mas ainda deu para trabalhar, sem medo, só arrepiando os cabelos. Francislene, beijo grande para você. Eu morro de medo, Francislene. Que é isso? Você é muito corajosa. Grande abraço para você, abraço a todos da querida cidade de Araxá e prestem atenção, por favor, nas orientações que foram repassadas pelo policial, pelo militar. Avise as autoridades se encontrar um animal como esse em uma área urbana e se for atacado ou correr, procure atendimento médico imediatamente.